Fala, fofuchas e fofuchos, beleza, galera? E aí, como é que foi esse recesso aí, tranquilinho? Todo mundo na paz, todo mundo tranquilo? E aí, a família com saúde, o contatinho tá bem? Deu pra descansar um pouco, né? Maratonar aquela série, dar aquela curtida boa, né? Vamos agora retomar aí, porque essa semana está fechando aí hoje, é a semana de revisão. E semana que vem é a semana de prova. Em filosofia, a gente já fechou o conteúdo. Ficou faltando essa última aula de história. Eu não postei essa aula na quarta-feira, que eu tive um problema no computador, então eu só pude estar gravando hoje. Então hoje mesmo estou gravando e já vou editar, vou colocar para vocês. E semana que vem é a nossa semana de prova do segundo bimestre. Aí depois eu já vou colocar a apostila do terceiro. E a gente já vai dando seguimento aí ao nosso terceiro bimestre. Então, vamos fechar aqui o nosso segundo bimestre. Só para a gente lembrar, está vendo República Oligárquica, né? Todo o período da República Velha, que é o primeiro período da República, que vai, a gente falou aqui, desde a proclamação da República até a entrada de Getúlio Vargas. Vimos aqui que o Brasil ele tem uma característica que ela vai até a Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra Mundial é entre 1914 a 1918, e que de 1918 para frente você já tem um Brasil novo, um Brasil que ele já tem uma indústria, um Brasil onde você já tem uma classe média na cidade, uma sociedade urbana, que é a mesma quantidade que a sociedade do campo, que antes era campo, mais pessoas viviam no campo. O Brasil era um país agrícola, agora hoje é um país urbano também, está meio a meio, e que esses problemas eles vão se aflorar após a Primeira Guerra Mundial. Foi o que a gente falou aqui, após a Primeira Guerra Mundial, há um desenvolvimento da indústria no Brasil. Que o Brasil vive até hoje, vive de produtos externos. Então o mundo vivendo uma guerra internacional, a guerra mundial, o Brasil fica desabastecido, é um momento fértil para a indústria nascer. Essa indústria nasce principalmente com muita mão de obra de mulheres e crianças. Mulher ganhava menos que o homem, né? Que é uma coisa horrorosa, mas tem gente ainda que acredita nesse tipo de coisa, e que criança ganhava metade. Em vez de estar na escola, estava dentro de fábricas, trabalhando. O que eu quero que você entenda com isso é que é uma insatisfação do que a gente chama de classe média, classe urbana, que hoje é metade do país. Então, para a gente poder entender esse processo do final da República Velha, com a entrada de Getúlio Vargas, que a gente está vendo hoje aqui, a gente tem que entender 1919, ou seja, o presidente que entra logo após o final da Primeira Guerra Mundial, é Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, só para você lembrar, ele está sendo presidente num período que existe uma política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais, dividindo aí o governo, dando aí a Epitácio Pessoa. A gente viu aqui toda a política transformando através daquele jogo político que a gente falou aqui, do voto de cabresto, da política dos governadores, levando a Epitácio Pessoa à presidência. Existe uma política de valorização do café, ou seja, o governo fica bancando cafeicultores, porque o café era o produto principal do Brasil, mesmo dando prejuízo, às vezes o governo engolia esse prejuízo, porque ele comprava todo o produto brasileiro para depois revender à Bolsa de Valores. Quer dizer, se o preço não subisse suficiente, o governo perdia dinheiro público, e você tinha aí um desenvolvimento de uma indústria no Brasil, que aí, principalmente em São Paulo, o que acontece? Então você tem aí uma população urbana, aí eu não estou falando só de operário, homem, operário, mulher e operário criança, a classe média urbana,
e trabalhadores também no comércio, que estão insatisfeitos porque no Brasil não existiam leis trabalhistas. As pessoas trabalhavam todos os dias da semana, 12 horas por dia, sem férias, sem aposentadoria, sem 13º, sem nada disso. Não havia leis de trabalho no Brasil. Para você ter ideia do que a gente está falando. Então você tem uma classe média aí que desgostosa. Você tem aí mulheres desgostosas. Por quê? Porque você está vendo um movimento feminista sufragista surgir na Europa. Eu até falei aqui o sufrágio. As sufragistas, quem quiser assistir esse filme, porque tem muita gente que fala sobre o movimento feminista e não tem a menor noção do que é movimento feminista. Confunde feminismo com femismo. Só para quem ainda não entendeu isso, femismo é o contrário de machismo. É a mulher que acha se superior ao homem. Existe isso, André? Existe coisa até que a gente não sabe que existe. Então, o femismo é o machismo ao contrário, ele existe também. Agora, o feminismo é a busca de direitos iguais entre mulheres e homens. A gente já discutiu isso em sociologia no 2º ano. Então, a gente está no 3º aqui, estou só dando uma relembrada para a gente entender isso. Então, olha só, lá fora está acontecendo o movimento do sufrágio universal para as mulheres poderem votar. Tanto até o filme As Sufragistas, quem quiser assistir na Inglaterra, você vai ver as mulheres nas fábricas lutando por direitos iguais aos homens de trabalho. Isso afeta o Brasil também. As mulheres aqui, elas começam esse movimento. Essa ideia das crianças estarem trabalhando e não estarem estudando, não ter um ensino público para todos, as crianças não tinham ensino público. Para você ter uma ideia do que a gente está falando, as primeiras escolas públicas foram feitas pelos italianos anarquistas, que chegaram no Brasil, como não tinha colégio para os filhos deles, o que eles fizeram? Eles mesmos construíram os colégios e botavam suas esposas para trabalhar dando aula e botavam seus filhos para estudar, para aprender. Assim que surgem as primeiras escolas públicas no Brasil, feitas pelos próprios trabalhadores, pelo próprio movimento anarquista, que era muito forte no Brasil. As pessoas não têm noção do que é o movimento anarquista. Hoje em dia, a pessoa acha que faz uma associação de anarquismo com bagunça, e não tem nada a ver. Aqui no Brasil, o movimento anarquista era muito forte, até mais forte que o movimento comunista, a gente vai falar aqui. Porque a maioria dos trabalhadores eram italianos, os italianos eram anarquistas. A ideia do anarquista não confie em governo nenhum. Se você quer resolver algum problema no seu bairro, junte a comunidade do seu bairro e você mesmo se resolva. Não esperem nada de governo nenhum, eles não acreditam em governo nenhum. Bem a cara do brasileiro, né? De alguns, pelo menos, né? Então, tanto que as ONGs, organizações não governamentais, são associações que nasceram do movimento anarquista. Os anarquistas criavam ONGs quando queriam resolver algum problema. Só para você entender. Então, vamos lá. Então, em 1919, você tem Epitáfio Pessoa como presidente, você tem metade da sociedade agora vivendo nas cidades urbanas, em fábricas e no comércio, sem leis trabalhistas, as mulheres ganhando menos, crianças ganhando a metade, não há ensino público. Então essa massa de metade da população está revoltada com esse tipo de governo que tem. Tranquilo até aí, gente? Só para a gente poder entender aí. Então o Epitáfio... Aí começa as greves. Greve. Epitáfio Pessoa vai fazer o quê? Ele vai fechar o jornal A Plebe, que era um jornal anarquista, e vai expulsar os anarquistas do Brasil. Vai haver uma expulsão, vão prender e expulsar esses anarquistas do Brasil. Olha como Epitáfio Pessoa, a relação que ele tinha com esse operariado. Isso não resolve o problema. Isso não vai saciar os anseios dessa sociedade, que cresce e quer ver direitos trabalhistas, que está ocorrendo no mundo inteiro, e no Brasil não ocorria.
Para piorar a situação, em 1921, Epitácio Pessoa ele proíbe a participação de jogadores negros na seleção brasileira. Tem um campeonato sul-americano e o Brasil foi jogar e o Epitácio Pessoa proibiu a ida de negros. Para você perceber que ainda era um governo racista. Você vê ainda que se carregava toda essa visão ainda racista. Então, todo um panorama aqui do que era esse 1919, aí, esse pós-guerra no Brasil. Tranquilo até aí, gente? Dentro desse ambiente que vai surgir aí dois movimentos importantes para a gente. O movimento da Semana de Arte Moderna em 22 e o movimento tenentista que a gente vai estar falando aqui. Que esses dois movimentos eles têm características nacionalistas, mas são nacionalismos diferentes. A gente vai falar aqui, a gente até viu na última aula, aquele verde-amarelismo, a gente vai entender da onde vem isso, do movimento positivista e como isso está arregado no Brasil até hoje. E você tem aí a Semana de Arte Moderna com uma outra visão de nacionalismo, de regionalismo, diria mais assim. Uma visão mais das características regionais, se aceitar como um indivíduo da terra que você é. Aquele ufanismo patriótico, diferente. São movimentos aí com características diferentes. A gente vai estar discutindo agora aqui. E a gente vai ver aqui os acontecimentos. A primeira revolta tenentista, a segunda revolta tenentista, que vai desembocar aí na Revolução de 1930. E a gente vai entender isso aí. Tranquilo até aí, gente? Vamos dar seguimento? Vamos lá, galera. Continuando aí, ó. Olha só, antes de eu falar aqui sobre a Semana de Arte Moderna, eu só queria lembrar também que aí em 1921 para 22 que vai surgir aqui no Brasil o Partido Comunista. Esse Partido Comunista, por incrível que pareça, muito mais formado por anarquistas. Foi o que a gente falou aqui, no Brasil, você tinha pouco movimento comunista. O movimento comunista nunca foi forte aqui no Brasil, O movimento anarquista, sim. Então, alguns anarquistas que sobraram se juntaram aos comunistas que tinham aqui e lançaram o Partido Comunista nessa mesma época. Então, aí fechamos aí toda essa visão. Esse desagrado, as greves, as mulheres, o movimento sufragista, crianças sem escola, metade da população urbana, surgimento do Partido Comunista, a expulsão dos anarquistas aqui com o fechamento do jornal A Plebe, que era um jornal anarquista. O Epitácio, ele sendo racista, proibindo a participação de negros na seleção brasileira, dando só o panorama para você ver aqui o desagrado que a sociedade agora, a classe média, que é metade da sociedade brasileira. Você tem uma sociedade agora classe média, agora a classe média ela está aí, ela é forte, mas ela não tem representatividade política ainda. Isso é importante a gente entender. Vão começar a aparecer aí discursos, agora discursos nacionalistas. Primeiro da Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. Vou falar primeiro dessa para depois falar do tenentismo aqui no Rio de Janeiro. Esse movimento da Semana de Arte Moderna, os artistas modernistas, aí vocês estão vendo, vocês veem isso em literatura, ele já vem aí do pré-modernismo, já tem aí esse pré-modernismo que a gente viu na última aula, que vai discutir as figuras, como a gente viu aqui, do cotidiano brasileiro, e esse movimento modernista, ele vem com essa ideia de um certo afastamento da cultura estrangeira. Não que você vai negar a cultura estrangeira. Em vez de ficar, fingindo que é americano, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, ou então da França, ou de qualquer outro país, na época era a França que era o grande país, em vez de você querer fingir que é americano,
É legal você não deve virar as costas para a cultura internacional. Você tem que olhar o que está acontecendo ao mundo. Você tem que absorver o conhecimento que está tendo no mundo. Mas você tem que digerir esse conhecimento mundial e fazer sua própria cultura. Daí surge a principal figura, que é a Tarsila do Amaral, que é uma pintora, e o quadro dela mais importante aí, que é o Abapuru, que aí significa o movimento antropofágico. Antropofagismo é o quê? Comer carne humana. Então eles chamam de antropofagismo cultural. Você não vai comer a cultura do outro. Então a ideia é você absorver a cultura do outro, digerir essa cultura e ruminar uma cultura nacional. Eu dou sempre assim para os meus alunos o exemplo do rap. O rap hoje é uma cultura internacional. Você não vai ver nenhum garoto de comunidade cantando rap em inglês. Ele vai absorver a cultura do rap, a batida, a ideia do rap, só que ele traz para o Brasil, ele vai colocar sons da cultura brasileira. Você tem aí uma mistura de batidas internacionais com batidas até de candomblé e coisa desse gênero. Aí você vai ver aí uma miscigenação até no som, não só na letra. Você tem uma mistura ali de batidas, o ritmo ele muda um pouco. Quando ele chega no Brasil, eles passam a cantar em português e a falar sobre os problemas do cotidiano deles aqui. Eles vão cantar os problemas norte-americanos. Eles vão cantar os problemas da comunidade, da favela em que ele vive. Tranquilo até aí, gente? Então dá pra gente entender o que ele está querendo dizer com antropofagismo cultural. É quando você absorve a cultura do outro e para de querer imitar o cara. E sim, você sofre influência, com certeza. Porque a ideia é você ser internacional, é você absorver as influências de tudo que tem lá fora. Mas receber a influência é trazer para você, mas você digerir aquilo com aquilo que você tem. Você imprimir a sua cara, o problema da sua sociedade. Você reagir e mostrar ao brasileiro. Tanto que tem um quadro, inclusive tem um quadro dela, que é O Vagão, que inclusive, acho que pelo que já foi dito, foi pintado aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, que mostra a segunda classe, no trem. Começa a se mostrar, ela está mostrando aí, como a gente falou aqui, o cidadão comum. O cidadão comum é o verdadeiro brasileiro, é aquele que constrói o país, e não as figuras emblemáticas, os generais, os príncipes, a nobreza, a elite. Esses não são os verdadeiros brasileiros. O verdadeiro brasileiro é aquele cara que pega o trem, é o segunda classe. É o Abapuru, até que ele desenha lá o desenho do Abapuru. Ele quando você olha, você tem até uma análise do quadro aí, ele mostra geralmente a pobreza, as dificuldades da vida, ou a gente falou aqui, o vagão, a pobreza ali, ou então no sertão, o Abapuru ele mostra o sertanejo, a seca lá na Caatinga. E a personagem, ela tem mãos e pés grandes para mostrar que o brasileiro ele é um trabalhador braçal, cabeça pequena porque tem pouco conhecimento, é muito religioso, é muito crente nas coisas, não tem um conhecimento científico, então mãos e pés grandes, cabeça pequena, e o quadro é bastante colorido para mostrar que mesmo com toda essa dificuldade, é um povo feliz, é um povo alegre. Então você faz aí, dá para fazer essa análise aí do quadro do Abapuru da Tarsila do Amaral. Tranquilo até aí, gente? Então você percebe aí na arte também, todo esse processo. Vamos seguir agora, que a gente vai ver agora aí o movimento tenentista. Vamos lá, galera.
Movimento tenentista, ele começa em 22 aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Ficou conhecido o primeiro movimento tenentista como os 18 do Forte. Vamos entender esse movimento. Primeira coisa que a gente tem que entender é que, basicamente, esse movimento ele está estruturado no pensamento positivista. Ele nasce primeiro, ele nasce dentro dos quartéis, ele é um movimento militar, entendendo? Ele segue aí, um dos líderes, o líder do movimento nos 18 do Forte, é o Euclides Hermes da Fonseca, que era filho do ex-presidente Hermes da Fonseca, que também era filho do primeiro presidente Deodoro da Fonseca. Todos os três com pensamento ditatorial. Então, olha aí, o pensamento positivista ditatorial está dentro da família. Vai do avô para o filho para o neto. Isso aí vem passando aí dentro dos quartéis. Então você tem aí, é importante, às vezes quase não se cita isso, muitas vezes você não vê isso ser citado, mas para você perceber aí, que aí, há uma ligação familiar aí, entre Deodoro da Fonseca, que criou a República, uma república positivista ditatorial, que acabou caindo no poder. Depois entra o Marechal Hermes da Fonseca, militar linha dura, que não consegue ficar durante muito tempo, porque as revoltas aqui que a gente viu aqui derrubam, vão levar ele a perda de prestígio. E depois a tentativa dele, junto com o filho, Euclides, de tentar dar um golpe dentro do país. Agora, resumir também o movimento tenentista a só essa visão positivista é falho, é errado. Nem todo mundo ali tinha esse pensamento positivista, esse pensamento ditatorial positivista. Eles acreditavam, no que eles chamam de política das salvações, salvacionismo, a ideia de que os militares eles eram seres imaculados e que iriam resolver todos os problemas, acabar com a corrupção do Brasil e moralizar o país. A gente já está acostumado com esse discurso, está acostumado com esse discurso, é meio os Vingadores, super-heróis que não erram nunca e que vão solucionar todos os problemas do Brasil porque eles são imaculados, eles detentores da verdade e que eles não vão roubar, eles nunca vão fazer nada disso. Então, esse discurso salvacionista aí era forte dentro desse movimento. E eles não tinham uma proposta política, eles não tinham uma proposta de um plano político de governo. Eles tinham ideias. Primeiro, a ideia de moralizar a política, acabar com a corrupção. Isso aí você já está acostumado a ouvir. A moralizar a política e acabar com os corruptos todos do país. Eles eram elitistas, Eles eram elitistas porque acreditavam que só eles, militares, que tinham essa visão, só eles podiam salvar o Brasil. Não haveria um acordo, uma discussão entre a sociedade. Eles então só uma ditadura para resolver. Aí vem essa visão positivista e salvacionista que a gente viu aqui. O que vai acontecer para começar aí essa revolta dos 18 do Forte? A gente vai dar agora uma olhada e vamos tentar entender isso. Vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada agora os fatores que levaram aí a revolta dos 18 do Forte em 1922. O que vai acontecer? Dentro do movimento militar, existia ainda um grupo muito forte, que era um grupo positivista, que ainda sonhava em voltar ao poder.
Você tem aí o Epitáfio Pessoa, o presidente, que além de aquilo tudo que a gente falou, ele vai negar um aumento salarial aos militares. Os militares eles vão ter o aumento salarial negado. Então, muitos deles acabam se revoltando, já ficam desgostosos com o governo do Epitáfio Pessoa. E para piorar a situação, o Epitáfio Pessoa ele prepara a candidatura de Arthur Bernardes, que era um cara que era totalmente mal visto pelos militares, pela essa ala militar positivista, porque ele era um liberal. Ele não seguia esse movimento tradicionalista, ele era mais voltado para o liberalismo. Ele tinha uma visão mais liberal. Então, o que vai acontecer? O Hermes da Fonseca, o antigo presidente Hermes da Fonseca, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a inflamar fazendeiros contra o governo de Arthur Bernardes em Pernambuco, começar a insuflar esses fazendeiros de lá, para poder derrubar Arthur Bernardes lá, criar o caos lá. Inclusive, ele vai falsificar o fake news aí, né? Comum, né? Falsificar uma carta dizendo que Arthur Bernardes achava os militares frouxos. Ele esculacharia os militares brasileiros. E essa carta vai para os jornais, criando um alvoroço. Depois Arthur Bernardes ele vai para os jornais explicar que aquilo é uma falsificação, que aquilo era uma fake news, né? Aquilo era mentira, aquilo foi montado para tentar queimar a imagem dele. Então o que acontece? Nessa confusão, Epitáfio Pessoa, que era o presidente ainda, ele vai mandar tropas para sair do Rio de Janeiro para poder abafar esses levantes desses fazendeiros lá em Pernambuco. Quando ele faz isso, Hermes da Fonseca ele vai virar para esses soldados, para essas tropas que estavam indo para lá, e vai mandar eles não irem para lá. Ele vai dar uma contraordem do presidente. Então o presidente mandou uma força nacional para ir para lá para abafar a revolta, e o Hermes da Fonseca vai dar uma contraordem a isso, que não vai funcionar. O que vai acontecer? Esses soldados vão para lá de qualquer maneira, porque aí os outros militares eles estão na ativa e o Hermes já não estava mais na ativa. Os generais, né, esses soldados, eles vão para Pernambuco, eles vão conseguir abafar e o Hermes da Fonseca vai ser preso. Você tem aí outro presidente preso, né? Outro presidente brasileiro preso. Então você tem aí o Hermes da Fonseca, que ele é preso. E quando ele é preso, dentro do quartel de Copacabana, o filho dele lá, o Euclides, vai começar a iniciar um processo de revolta. Aí você tem aí a movimentação dentro do quartel, né, de Copacabana, onde eles se fecham, pegam em armas e começam a discutir, não aceitando a entrada de Arthur Bernardes como presidente do Brasil. Vai dar uma confusão, o exército brasileiro vai à rua para poder abafar e cercam todo o quartel ali de Copacabana. Só que aí 17 jovens vão sair de dentro do quartel para ir em direção ao Palácio do Catete para tentar derrubar Arthur Bernardes. No meio do caminho, esses jovens vão encontrar um repórter que vai também pegar em armas e vai seguir ele. Todos eles vão ser assassinados em plena praça pública. Então são 18 do Forte, para a gente entender que são 17 militares e um civil que pega em armas no meio do caminho. André, todos eles vão morrer? Não.
Nós aqui temos aqui aquele civil que nós falamos aqui, que ele pega em armas, ele está, né, tirando foto e tudo mais, ele está ali acompanhando, ele se empolga e entra para o movimento. Ele se chama Otávio Correia. Otávio Correia, ele vai morrer, esse morre. E os dois sobreviventes são militares, Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Esses dois sobrevivem e viram heróis. Eles são daqueles que saíram, tiveram outros que ficaram dentro do quartel. Inclusive lá o Epitáfio ficou dentro do quartel. Ele não saiu, eles se renderam lá. Esse foi o primeiro levante que teve. Então é importante a gente entender por quê. Aí, agora que você viu toda essa estrutura, vamos lá. Existe um discurso também dentro do movimento tenentista que vai além dessa coisa positivista que a gente acabou de falar aqui. Por quê? Porque os tenentes, eles tinham como discurso, além da moralização política, acabando com os corruptos, aquele discurso todo, eles vinham com a ideia do voto secreto, para acabar com aquele negócio do voto de cabresto. Então eles vinham com essa ideia aí do voto secreto, então eles acabam tendo aí um apoio popular, porque aí você está tentando moralizar, e principalmente eles eram a favor da criação do ensino público, pelo menos até a 4ª série. As crianças estudarem até a 4ª série, não trabalharem. Ter escola pública para as crianças até a 4ª série. Então, ele acertava de um certo ponto na classe média também, essa classe média urbana. Não tinha um discurso de melhores salários, não tinha um discurso aí de equiparação salarial para as mulheres, nem sufrágio universal, isso não tem. Mas já você tinha aí também uma visão de moralização em relação ao voto universal, ao voto secreto, e a escola para as crianças até a 4ª série. Então você tem uma visão aí também que acertava um pouco nessa classe média, não tanto quanto os anseios da própria classe média que ela tinha, mas já havia aí alguma coisa. Era o único grupo que tinha uma proposta mais voltada para essa classe média. Vamos lá então, gente. Agora a gente vai para a segunda revolta tenentista. Aí a gente vai ter aí, vai acontecer no aniversário de 2 anos da primeira revolta. Então, se a primeira revolta foi em 1922, junto com a Semana de Arte Moderna, olha as datas aí. Em 24, 2 anos depois que ocorre a segunda revolta tenentista. Essa segunda revolta tenentista, ela vai ocorrer principalmente em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A gente fala aí, quase você fala sempre mais São Paulo, mas é São Paulo e Rio Grande do Sul. Em São Paulo, quem lidera é o Major Miguel Costa. O Major Miguel Costa, ele vai liderar o movimento tenentista em São Paulo, que aí luta também por direitos, melhores condições, isso tudo que a gente viu aqui. E aí eles vão conseguir tomar a cidade durante 3 semanas. E no Rio Grande do Sul, você tem como liderança o capitão Luiz Carlos Prestes. Então é importante a gente perceber isso. Então você tem no Sul a revolta tenentista liderada por Luiz Carlos Prestes, e em São Paulo pelo Miguel Costa. Essas duas revoltas tenentistas, esses dois movimentos aí, eram comandados pelo general Isidoro Dias Lopes. Então, o general Isidoro Dias Lopes, ele comandava tanto Miguel Costa, o Major Miguel Costa em São Paulo, na revolta, tanto quanto o Luiz Carlos Prestes, o capitão Luiz Carlos Prestes no Sul. Essa revolta ela vai ser
né, abafada. Inclusive, o governo paulista ele vai ser derrotado. O que acontece? O general Isidoro, percebendo que não conseguiria manter a cidade de São Paulo controlada pelo Miguel Costa, pelos tenentes, ele faz o quê? Ele manda o Miguel Costa pegar os revoltosos tenentistas e recuar para o sul para se juntar, né, com Carlos Prestes e juntar forças aí para poder tentar um levante. É importante a gente perceber uma outra coisa que a gente fala muito assim. É desse movimento que eles não vão conseguir ficar no sul e eles vão sair do que a gente chama de coluna Prestes. Você vai ouvir muito coluna Prestes, mas na verdade essa coluna ela começa com o nome de coluna Miguel e Prestes. Ou seja, quem liderava era Miguel Costas e o Prestes. Só que o Miguel Costa ele vai sair e quem vai acabar sendo o grande líder da coluna vai ser o Luiz Carlos Prestes. Essa coluna é o quê? É o grupo de tenentes aí, de militares de baixa patente, a gente chama de tenente porque você tem aí um grande volume de tenentes de baixa patente, que eles saem perambulando pelo Brasil, eles rodam 25 mil quilômetros perambulando pelo Brasil, buscando patrocínio de armas, patrocínio financeiro de pessoas para a causa deles, para derrubar esse governo e instalar um governo novo no Brasil. Inclusive chegaram a ter 15.500 homens com eles. Eles nunca foram derrotados, o governo brasileiro nunca derrotou eles. Inclusive, teve momentos em que Lampião, diz a história, que Lampião, os cangaceiros, teriam sido contratados para atacar a coluna Prestes e não conseguiram vencer a coluna Prestes. E eles sobreviveram. Só que eles rodaram o Brasil e quando chegaram próximo à fronteira com o Uruguai, o Luiz Carlos Prestes ele vai entrar em contato com a doutrina comunista, ele vai conhecer o movimento comunista, ele vai se apaixonar pelo movimento comunista, ele vai se identificar com o movimento comunista e ele abandona a coluna Prestes, que vai se desfazer. Essa coluna Prestes ela se desfaz e ele vai para o Uruguai para estudar o comunismo. Depois ele vai para a União Soviética estudar comunismo. Essa coluna vai se desfazer e um grupo dessa coluna volta para o Rio de Janeiro. Eles voltam para o Rio de Janeiro e agora eles vão se juntar na política ali, principalmente com um cara chamado Getúlio Vargas, que não era militar. É engraçado que Getúlio Vargas não era militar, mas ele usava farda de tenente, mesmo sem ser militar. Para quê? Para poder mostrar ao povo que ele era um representante daquele movimento tenentista dos 18 do Forte, que ele não participou, mas seria um representante deles ali. Então você tem, inclusive tem representantes dos 18 do Forte que participam da campanha de Getúlio Vargas. Até aí tranquilo, gente? Então está vendo aí, final da coluna Prestes. Inclusive o Prestes era conhecido como o Cavaleiro da Esperança, por onde ele passava, que ele ajudava as pessoas. Que a coluna Prestes, na verdade, ela nasce da segunda revolta tenentista, que ela não consegue vencer, mas também ela não é derrotada, que quando chega próximo do Uruguai, o Prestes abandona a coluna, vai estudar o comunismo e o restante do grupo retorna à capital, Rio de Janeiro, para se embranhar dentro da política. Eles chegam
nas fronteiras do Rio de Janeiro e desfazem a coluna e entram no Rio de Janeiro, na capital, com a coluna desmontada, né, e Getúlio Vargas ali como representante deles. Tranquilo até aí? Agora a gente vai entender agora o golpe de 1930. Foi? Vamos lá, galera. Agora a gente vai para o fim da República Velha. O último presidente aí, Washington Luiz, né, paulista, né, o acordo lá da política do café com leite, ele deveria lançar, né, um presidente mineiro e ele vai recuar. Vai haver um racha aí entre Minas Gerais e São Paulo. Como ele vai lançar a candidatura de um paulista para a presidência da República, e Minas Gerais se junta ao Sul e a Pernambuco e vem com uma nova candidatura aí, que vai ser a candidatura de Getúlio Vargas. Minas Gerais aí como força para atrair o Rio Grande do Sul, coloca Getúlio Vargas como presidente, né, como candidato a presidente, e como vice João Pessoa. João Pessoa ele vem como vice-presidente. Estamos no ano de 1929 agora. Chegamos em 1929. Em 1929, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. É o período em que o mundo inteiro entra numa recessão econômica. Entra numa recessão econômica, quem vai comprar café? Principal produto exportado do Brasil, vendido como commodities nas bolsas de valores, né, nos Estados Unidos. Ninguém vai comprar café. Então o Brasil entra num declínio. E essa política da valorização do café, lembra, que vai ser horroroso para a gente, porque vai afetar ainda mais o governo. Então o Brasil vai entrar numa crise mais profunda. Isso você tem aí como presidente, o último presidente aí desse período oligárquico, Washington Luiz, paulista, que deveria agora indicar um presidente que fosse mineiro. E ele vai quebrar a corrente. Ele vem com Júlio Prestes, um político paulista lá, conservador, que ele queria lançar, que era interessante mais para ele. Então Minas rompe, e até em Minas Gerais mesmo havia uma discussão que você já tem aí, grupos que são conservadores e grupos que são liberais. André, não entendo muito esse liberalismo aí que você quer dizer. Quando eu quero dizer liberalismo, entenda o seguinte: liberalismo no sentido capitalista da coisa realmente. Para pensar que você tem um mundo lá fora de pós-Primeira Guerra Mundial com fábricas, petróleo, automóveis, aviões, desenvolvendo mercadorias industrializadas, e aqui no Brasil um governo ainda retrógrado, atrasado, conservador, pensando em café, pensando que o papel do Brasil é só fornecer café para esse mundo industrializado. Você tem aí políticos, aí não estou falando esquerda não, estou falando direita mesmo, políticos que pensam numa industrialização do Brasil, que é desenvolver essa indústria que já hoje é metade do país. Percebeu? Então, para você entender essa luta de forças aí, você tem aí um grupo que é mais liberal, e você tem um grupo que é mais conservador. Então, de um lado, você tem Júlio Prestes com a Aliança Liberal, que liberal, tem aí o nome só, e do outro lado, você tem Minas Gerais, que vai se unir com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba. Esses três estados aí eles se unem para lançar a sua candidatura. Vindo um presidente do Rio Grande do Sul, que seria Getúlio Vargas, e você teria aí um vice-presidente, que é o João Pessoa, da Paraíba. Tranquilo até aí, gente? Fomos até aí?
Tranquilo? Você tem aí duas candidaturas que se formaram aí. Então, o que acontece? O Getúlio Vargas, ele tinha uma boa relação com o movimento tenentista, principalmente com a galera de baixa patente. O discurso dele agradava muito essa galera. O Getúlio Vargas, ele era um homem. A gente vai agora, no terceiro bimestre, falar muito sobre Getúlio. Só para você ter noção, Getúlio sempre andou, ele não era casado, ele sempre andou com mulheres que fumavam, mulheres que tinham corte Chanel, aquele corte de cabelinho curto, a Coco Chanel, né, que era a estilista, que cortava o cabelinho curto, usava blazer, ou seja, uma coisa que era de homem, usava calça, ou seja, ela era uma contraventora de toda aquele status quo, aquele pensamento da época, mas ela era uma estilista e ela modificava, usava roupas que pareciam um ombro lá de fora, aparecendo um ombro sem mangas, né? Vestidos sem manga, aquele tubinho. O tubinho, né, sem manga, é a criação da Coco Chanel. Para você entender, os Getúlio Vargas andavam com mulheres assim. Mulheres que trabalhavam em escritório e tudo mais. Então, o Getúlio Vargas, ele era visto como um cara para frente, um cara moderno. Um cara que tinha uma visão urbana, uma visão moderna. Que não era preconceituoso nesse sentido. E tem os preconceitos dele aí, mas para a época ele era visto como um cara moderno. E ele havia uma simpatia aí de uma ala, né, principalmente de baixo escalão, da galera, né, que era aí do tenentismo. Esse grupo apoiava muito ele. Então o que vai acontecer? Vai ter a eleição, esse processo de eleição que na época demorava meses para ser apurado os votos. O que vai acontecer? O Washington Luiz, presidente na época, para tentar arrumar, enfraquecer o João Pessoa, ele começa naquela mesma política que a gente falou aqui, insuflar os fazendeiros da Paraíba contra o governo de João Pessoa, lá na Paraíba, na capital Paraíba, que só vai virar João Pessoa após a morte dele. Aí dá-se o nome à capital de João Pessoa, porque ele morreu. Mas então, na capital, começa a fazer essa insuflagem contra ele. O que ele vai fazer? Ele vai retornar para Paraíba e vai começar a atacar esses inimigos dele, que estavam unidos ao governo de Washington Luiz. Principal cara era João Dantas. João Dantas era um cara ligado ao Washington Luiz que fazia ataques ao João Pessoa. Só que João Dantas, quando ficou sabendo que João Pessoa voltou para Paraíba, ele foge para uma outra cidade para evitar o confronto com ele. João Pessoa faz o quê? Manda invadir a casa de João Dantas. Invade a casa de João Dantas e arromba o cofre da casa dele, acreditando que ia encontrar documentos que provassem que havia uma conspiração contra ele e contra Getúlio. Na verdade, não havia. Então, mas ele não encontra nenhum documento que houvesse uma conspiração contra ele e contra Getúlio. Ele vai encontrar cartas amorosas de Aneide Berice. A Aneide Berice era uma escritora, uma poetisa, uma mulher à frente do seu tempo. Aí a gente usa essa palavra à frente do seu tempo. Ou seja, tipo Coco Chanel,
usava blusas sem manga, tinha um cabelinho curto, fumava, tinha relacionamento com vários homens, mas aí no sentido de se permitia amar quem ela quisesse. Lutava pelo direito das mulheres de sufrágio universal, de direito a querer casar, se quiser casar, não casar, a liberdade da mulher dela ser mulher e não ter que responder socialmente como um objeto do marido. Se ela amasse um cara, porque a pessoa fala assim, sair com vários homens no sentido, fica uma coisa meio pejorativa, mas não é esse o sentido não. Ela teve amores na vida dela, ela não seguia aquele padrãozinho, eu vou casar e vou ter um marido e vou me encher de filho e vou viver assim para o resto da vida. Não, ela vivia a vida dela, ela tinha um grande amor, vivia aquele grande amor com aquele cara, tanto que ela teve 2 caras, um agora eu não me lembro o nome dele, que foi bem antes, mas o cara o grande relacionamento dela mesmo, o grande amor dela, foi o João Dantas, quem ela amou, escrevia poemas para ele, aquela coisa toda. E dentro desse cofre, do João Dantas tinha essas cartas da Aneide Berice. O que aconteceu? O João Pessoa pegou essas cartas e publicou essas cartas no jornal. Queimou a Neide, colocou ela como uma mulher da vida, transformou ela numa pessoa negativa. Ela se revoltou, saiu da cidade e procurou João Dantas. João Dantas sabia que o João Pessoa estava na mesma cidade que ele, lá na apuração dos votos, ele estava lá numa cafeteria, tomando lá os Beer Night dele. O João Dantas foi lá e meteu 3 tiros nele e matou ele. Matou ele, foi preso e assassinado dentro da delegacia. E criou-se uma fake news de que aquilo ali, que o assassinato do João Pessoa, teria sido um atentado para evitar que o Getúlio Vargas subisse ao poder. E essa fake news se espalhou pelo Brasil inteiro. A ideia de que estão querendo matar o presidente para ele não virar, matar o candidato para ele não virar presidente. A gente conhece a história, Aí o povo se inflama. Existem forças que não querem que Getúlio Vargas suba ao poder. Mais anos e anos depois foi se descobrir toda essa história e viu que a morte de João Pessoa não tinha nada a ver com política. Que a morte dele teria sido uma vingança por ele ter estragado a vida da Neide e ter feito essa maldade com a Neide. Só que aí o que acontece? Essa fake news ela se espalhou pelo país inteiro, cria-se o rumor, o movimento tenentista sobe de novo em armas, pega em armas, Getúlio vem do sul para o Rio de Janeiro de trem, inclusive se acreditava que quando ele fosse chegar em São Paulo, a divisa ali de São Paulo, Rio Grande do Sul com São Paulo, ia haver uma batalha, e não houve essa batalha, porque a população paulista já tinha abraçado o discurso dele. Então, quando o trem dele passa em São Paulo, ele é ovacionado, a população toda está lá batendo palma para ele, ele vira e até se assusta, porque ele não esperava isso. Então, não há problema nenhum, ele segue para o Rio de Janeiro e dá o golpe e assume como presidente. Ele vai dar o golpe em 1930 e aí sobe ao poder, acaba aí agora o governo das oligarquias. Aí vai vir agora um governo pautado no poder da classe média. Daí que a gente chama Getúlio Vargas de um presidente classe média. Ele vem para equalizar problemas relacionados a essa metade do Brasil que vive hoje urbana,
né, nos grandes centros industriais e comerciais que não tinham sua representatividade. Agora, o nosso terceiro bimestre, a gente vai ver todo o período da Era Vargas. Tranquilo até aí, gente? Beleza. Então, se preparando aí, eu estou deixando esse vídeo hoje aqui, sexta-feira, para vocês dar uma olhadinha final de semana aí, ó. A gente tem a semana toda, que semana que vem agora é a semana de prova. Semana de prova, o que vai ser a prova da gente? Você vai pegar a sua apostila, você vai fazer todas as atividades da apostila e vai tirar foto para me mandar. Mas olha só, eu quero o seguinte, a capa tá com o nome lá? Tirou a foto. Folha do exercício, fez o exercício? Na folha também assina e tira a foto. Em cada página de exercício que você me mandar, eu quero a sua assinatura, para evitar o que eu vi já acontecer, não com vocês, mas em outras turmas. O cara vai lá tirar foto da apostila dos outros. Então, faça a sua apostila, pegue a sua apostila, assista o seu conteúdo aí nas videoaulas, faça as atividades, assina embaixo em cada folha que tem atividade, você assina, tira a foto, manda para mim. Lembrando que existem trabalhos aí para ser feito. Eu passei filme para vocês de Canudos, eu passei trabalhos aí valendo ponto. Dá uma revisada essa semana aí no que você não entregou, entrega tudo para fechar tua nota aí do segundo bimestre, que na outra semana depois já começa o terceiro bimestre. Vou estar enviando a apostila e começando aí o terceiro bimestre. Galera, espero que esteja todo mundo com saúde, todo mundo bem, a sua família, cuidado, segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Você garante a sua saúde, a sua vida e dos idosos, das pessoas que vivem ao seu lado, que você ama. Um beijão, galera, para todo mundo. Fui!